Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha percepção a partir de assistir. Não vou fazer uma análise sobre o filme, não. Eu vou trazer um ponto que eu acho que o filme traz de forma bem legal e dá pra gente trabalhar aqui. Qual filme? Uma Garota de Muita Sorte. Já estreou na Netflix no topo, bombando. Tem um conteúdo bem denso. Então, de início, eu já digo que eu não recomendo pra todo mundo que me segue. Tem gatilhos ali. Então, não é fácil, né, de se assistir, mas ele traz assuntos muito interessantes. E eu fiquei pensando quais desses assuntos, são vários, é um filme bem rico. Sobre camadas sociais, sobre questões da mulher na sociedade, sobre as questões da mulher internamente, por aí vai. E eu fiquei pensando qual desses assuntos eu vou conseguir trazer para vocês sem tocar em feridas profundas, de maneira que eu não consiga dar um suporte terapêutico, né, através de um vídeo. E eu resolvi falar sobre os efeitos dos traumas não trabalhados, que é um assunto que para mim é um plano de fundo desse filme, e ele fala exatamente sobre o quanto um trauma te acompanha a vida inteira se você escolher não olhar para ele. O que é o trauma? O trauma é como se você estivesse numa estrada, e essa estrada é o seu processo de construção de identidade, né? Eu nasci ali zeradinha e eu vou caminhando por essa estrada, e através desse caminhar eu vou construindo quem eu sou. E em um dado momento acontece um trauma na minha história. E esse trauma, ele é um buraco nessa estrada. É um buraco que você olha e a princípio não consegue atravessar, né? Você vê mais estrada à frente, mas esse buraco impede que você consiga prosseguir construindo a sua identidade. Então, o trauma é esse buraco, é esse ponto na construção da sua identidade que você normalmente fica paralisada. E o filme fala exatamente sobre isso. O filme mostra a tentativa de sair, né, de uma mulher que está parada, parou a estrada da construção da identidade dela e continua olhando para esse buraco. E aí, durante o filme, isso vai se desenrolando de maneira que ela tenta buscar meios para lidar com isso. O que a terapia faz? Eu vejo muita gente falando sobre processos terapêuticos variados, alternativos, de que a gente vai desprogramar o trauma, a gente vai fazer com que você esqueça aquilo, né? Que você, enfim, que aquilo suma da sua vida. Os efeitos de um trauma jamais vão sumir. Por mais que você consiga reconstruir aquele espaço, que é esse buraco na sua estrada, ele não vai ser mais como um asfalto liso, né? Você vai ter marcas, você vai ter ranhuras. Quem passar por ali vai perceber que aquele asfalto foi reconstruído. Então não tem como a gente apagar o trauma. Qual a função da terapia? A função da terapia é te fazer primeiro enxergar aquele buraco, então você reconhece que existe aquilo ali, né, que aquele fato te marcou profundamente, e o processo terapêutico ele vai te auxiliar a existir para além daquele trauma. Eu fiz a analogia da estrada porque é exatamente isso. Quando tem esse buraco e eu não consigo atravessar, eu fico parada. E é isso que acontece na maioria das vezes, é sobre isso que o filme retrata. Quanto mais eu finjo que não existe esse buraco no meu caminho, mais ele me paralisa. Quanto mais eu tento disfarçar, quanto mais eu tento esconder a existência de um fato que me marcou traumaticamente, mais ele vai dominar a minha vida. E é isso que a gente acompanha na história da personagem principal. Aquele fato que a marcou profundamente determina todas as escolhas que ela faz no filme, determina a maneira que ela se apresenta, o que ela considera importante, a maneira que ela lida com os sentimentos, né? Ela pensa várias vezes, né? Se visualiza matando, esfaqueando o parceiro sexual, noivo, na verdade, né? E o quanto ela projeta essa raiva, essa mágoa que ela tem do masculino nele. Então, tudo que ela constrói para fugir desse trauma reforça essa presença traumática na vida dela. É sobre isso que eu quero falar para vocês. E esse é o principal efeito de ter um trauma não trabalhado. Não trabalhar um trauma é viver a vida inteira refém dele, sem escolha. Porque quanto mais eu fujo de algo, mais aquilo me caça, né? Eu sempre falo que o primeiro passo para a mudança é reconhecer que existe algo a ser mudado.
E o primeiro estágio, quando a gente passa por uma... Eu não tô sendo técnica aqui, tá, gente? Eu tô falando para pessoas comuns, tá? Então a ideia é te fazer pensar sobre a sua vida e não falar sobre termos técnicos. Então vamos lá. Um dos primeiros movimentos quando a gente passa por um processo traumático muito intenso é tentar bloquear aquilo. Então a gente fala, nossa, parece que aquilo não aconteceu. Né? É comum que você viva um acidente e depois você não se lembre do momento exato do acidente, né? A sua mente bloqueia alguns acontecimentos. Ou então quando você perde alguém de forma inesperada, né? A pessoa falece e durante um bom tempo você fica naquela, meu Deus, parece que isso não é verdade, parece que isso não aconteceu. Por isso que é tão importante o rito, né? Do enterro, de todo esse processo de cair a ficha, né? De você validar aquele acontecimento. Porque quando é muito traumático, a gente tende a bloquear. Então é natural que um dos primeiros movimentos seja esse de isso não aconteceu, eu vou bloquear isso e eu vou seguir com a minha vida e eu vou fazer novas escolhas. Isso acontece, isso é natural. A questão é por quanto tempo você vai fazer esse movimento. A personagem, você percebe que ela é extremamente preocupada com o corpo. Ela é extremamente preocupada com a imagem dela. Chega um dado momento em que ela fala que ela viu uma mulher que ela achou incrível, poderosa, né? Aquela clássica empresária falando no telefone, de saltos, maquiadíssima. E ela olhou aquilo ali e falou, é isso que eu quero. E a personagem usa essas palavras, né, que são bem simbólicas. Quando eu vi aquela mulher ali, eu percebi que existia uma roupagem, basicamente é isso que ela fala, né? Uma roupagem em que eu me sentiria segura e que ninguém me alcançaria novamente. E é esse um movimento clássico de quem tem um trauma não trabalhado. Eu crio toda uma história extremamente desgastante, e a gente vai vendo isso no filme, normalmente também. É uma estrutura que você precisa construir, que te desgasta demais, né? Que rouba de você os traços reais de sua personalidade. Você cria uma versão sua para tentar fugir daquilo, e quanto mais você foge, mais você tá refém. A personagem cria toda uma estrutura para manter uma vida de sucesso, uma vida profissional. Ela tem um noivo que ela não ama verdadeiramente, que ela não consegue criar laços afetivos profundos e verdadeiros. Tem uma cena que é bem legal também, sobre o quanto o sexo que ela faz com ele é extremamente selvagem, né? O quanto ela tem essa relação com o sexo bem desequilibrada, disfuncional, e ela não consegue aprofundar, né? O sexo é sempre um assunto bem problemático quando eu trago aqui, quando eu vejo que todos os colegas trazem, né? Sobre essa questão de que, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente faz sexo do jeito que quiser, gente, obviamente, somos todos adultos. Mas o que eu tô dizendo é que o sexo primitivo, o selvagem, o bate, o morde, né, o me agride, ele traz esse lado mais instintivo e explosivo nosso. Quando a gente fala, isso é natural, gente. Quando a gente fala de um beijo, que ele é lento, que ele é sentido, que você tem o olho no olho, que você tem o toque, né? Que você tem profundidade, né? A profundidade assusta quem tem algum trauma, principalmente relacionado a abusos sexuais ou algo nesse sentido. Assusta, porque toca num lugar vulnerável. Estar vulnerável no sexo é difícil para quem passou por traumas nesse ponto da vida. Isso é comum. E a gente precisa falar sobre isso e olhar isso, né? Considerar isso. Para passar por um trauma, para ir além desse trauma, eu preciso reconhecer que ele existe. Quando eu falo, não tem problema nenhum sobre nada, eu só sou mais selvagem mesmo. Tá tudo bem, mas sempre, né, é selvagem. E quando o outro tenta se aprofundar, você não consegue abrir, né? Sempre você tem que controlar. Isso são sinais que eu acho que vale a pena a gente olhar. E o filme traz isso muito bem, né? O quanto as escolhas dela estão o tempo todo permeadas pelo que ela sofreu lá atrás. Durante o filme a gente vai vendo esse processo de se permitir voltar, né? Aonde está a cura? O processo de cura, né? O processo de aceitação, o processo de ultrapassar esse momento de trauma, né, que eu já falei aqui, que a gente nunca vai esquecer, a gente vai aprender a lidar com isso e existir para além disso. Eu gosto muito dessa definição. Eu acho que quando a gente passa por questões traumáticas, sejam elas
muito profundas, nem tão profundas. Todo trauma merece ser visto, merece ser trabalhado, porque com certeza ele vai influenciar nas suas escolhas, tá? Então, quando a gente passa por um evento traumático, o principal, o ponto que a gente consegue chegar e falar, olha, de alguma maneira eu tô curado, é esse momento que a gente consegue existir para além daquilo. Aquilo não me define, né? Você vê na personagem que ela não tem valor à pessoa dela. O tempo todo ela busca dinheiro, poder, sobrenome, né, reconhecimento, o físico. Não existe valor dentro dela, né? Ela foi tão marcada nesse lugar que o valor dela está em todos os símbolos que ela consegue acumular. E quanto mais ela acumula esses símbolos, nenhum deles faz sentido para ela. Ela nunca consegue alcançar esse ponto de satisfação e de falar, agora eu existo, agora eu estou satisfeita, porque essa questão é interna, né? Porque não foi trabalhada a origem disso. E durante o filme você percebe que ela vai tentando achar esse lugar de trabalhar isso e ela vai validando o que ela sente. E ela vai falando, não, isso me doeu sim. Eu quero falar sobre isso sim. Né? Eu não estou satisfeita onde eu estou. Não é só isso que faz sentido para mim. E à medida que a gente vai olhando para as nossas questões, vai trabalhando isso terapeuticamente, a gente vai conseguindo ir para além desse lugar. Então, um trauma não trabalhado é um marco na sua identidade. Se você tem esses traços, se você tem esses movimentos que eu falei aqui brevemente, ou que se você quiser assistir o filme, tiver condições, apesar dos gatilhos, né, você vai perceber que o que eu tô falando aqui tá sempre permeando as cenas e o desenrolar das relações interpessoais que ela estabelece no filme. Então, se você puder perceber isso na sua vida, é importante, né, e se questionar quais são os traumas que eu ainda olho. Qual é o ponto da minha estrada de construção da minha identidade que eu ainda tô parada ali? Que eu ainda não consegui atravessar aquele buraco? Que eu ainda não consegui ir para esse lugar, para além? Quanto mais eu fujo de reconhecer os eventos traumáticos na minha vida, mais eles definem a minha atitude. Então você percebe ao final do filme que existe uma busca para esse lugar de quem eu sou, né? Além, tem vários momentos do filme, tem uma fala também que ela se repete, né? E eu acho muito interessante, e ela é bem rica nesse lugar que eu tô falando aqui pra vocês, que ela fala que eu sou uma boneca de corda, né? As pessoas vão falando, me dão corda e eu falo o que elas querem ouvir. Isso é muito clássico de quem tem esse buraco nessa construção da identidade, tá? De quem aprendeu a agradar, de quem perdeu o seu valor, ou então teve um grande acontecimento que tem essa mácula nessa noção de quem eu sou, de eu existo, e a gente acaba sendo eternamente bonecas de corda, né? Eu respondo aquilo que os outros querem que eu responda para que eu exista diante dessas pessoas. Como é que a gente supera isso? É criando uma personalidade super poderosa e fingindo que nada me abala? Não, não é. E o filme fala sobre isso, não é. Quando eu reconheço a minha dor, eu valido a minha dor, e aí eu posso ir para além dela. O filme tem uma mensagem muito legal também, que é algo que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que é essa ideia de eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas percebam as coisas, tenham espaço para falar sobre isso, se sintam acolhidas. E também é uma questão que eu acho que todo profissional que lida com saúde mental precisa ter sempre em mente. Eu só consigo conduzir alguém até onde eu fui. É uma máxima que a gente aprende, que você vai ver vários profissionais repetindo isso, e eu espero que todos um dia consigam repetir essa frase, porque é exatamente isso. Eu preciso fazer terapia sempre, eu preciso olhar sempre para minhas questões, e eu preciso estar sempre aberta a perceber o que aquele paciente está trazendo para mim de troca. Todos os atendimentos são troca. Então, quando eu vejo muita gente que vem, né, de abusos de várias formas, ou de eventos traumáticos, e trazem para mim essa fala de eu preciso ajudar outras mulheres. Eu preciso. Sim, a gente precisa. Mas a primeira forma de ajudar, e a mais profunda, a mais importante, a mais estrutural que a gente consegue fazer, é olhando e cuidando da gente mesmo.
Então, eu preciso cuidar sempre de mim para que eu tenha estrutura emocional, conhecimento, técnica suficiente para ajudar outras pessoas. E assim são as mulheres que passam por questões que elas consideram importantes de serem faladas, de serem pautas, de serem abraçadas. Como é que eu vou abraçar amorosamente a dor de alguém se eu ainda não abracei amorosamente a minha própria dor? Esse é um questionamento que a gente deve fazer sempre. E o filme traz isso, e esse cuidar do trauma também traz esse lugar de eu preciso me abraçar. Eu preciso primeiro chegar nesse lugar para que aí sim eu possa estar pronta para poder abraçar outras pessoas que estão vivendo o que eu já vivi e o lugar que eu já atravessei. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer atropelar, passar a carroça na frente dos bois, não é isso? Quer atropelar as coisas e acha que eu preciso ajudar, eu preciso falar sobre isso, eu preciso, né, conduzir outras pessoas. Isso é muito importante, mas eu preciso trazer essa amorosidade para mim, né, para minha vivência, para minha história. Eu preciso ser capaz de me acolher e validar aquilo que eu senti. E o filme mostra isso de uma maneira muito legal, assim, muito rica, que é esse movimento de autovalidação. Quando eu falo a verdade, quando eu toco nesse lugar que só eu sei, quando eu valido a minha dor, quando eu existo, né, eu incluo essa parte na minha história. Quando ela cria essa personagem super poderosa e que ela quer chegar em tal lugar, que ela quer ter tal reconhecimento, ela foge. Ela finge que essa parte da vida dela não existe. É como se isso não construísse, né, quem ela é, mas constrói. A gente se constrói dentro de um trauma. A gente se reconstrói dentro de um trauma, a partir de um trauma. Né? E se eu não consigo validar isso dentro de mim, eu não saio desse lugar. Eu não posso pular isso e fingir que isso não me constitui. Então, quando ela fala eu sou, né? Ela usa um termo bem legal que chega um ponto que ela fala eu sou uma vítima. Eu sou. E é nesse momento que ela inclui aquilo que aconteceu na vida dela, né? E aí ela consegue existir de verdade, porque todos nós somos compostos de traumas que nos constituem. Isso não é como é que eu vou falar? Que são palavras difíceis, né? Isso não é um problema, né? No sentido de se constituir, disso é importante que a gente valide isso, fale. Isso faz parte da minha história, me dói muito. Eu preciso chorar essa dor, eu preciso me permitir vivenciar essa dor, sabe? E é triste, é doído, mas isso também faz parte de mim. E é quando eu incluo isso, e é quando ela faz esse movimento de falar eu sou uma vítima, e ela se permite falar, não, isso me dói ainda, eu preciso falar sobre isso, eu não vou mais fingir que nada aconteceu, né? Que é esse incluir, esse movimento. Quando ela faz isso, ela consegue chegar nesse lugar de alguma maneira abraçar outras mulheres. Isso é muito importante, isso é muito simbólico. E é esse o ponto, para além do trauma. Um trauma não sentido, não vivido, não trabalhado, ele vai te acompanhar a vida inteira. E é um trabalho extremamente cansativo, é um trabalho extremamente danoso para a nossa saúde mental. Eu acho que o filme demonstra isso de maneira muito rica, né? O quanto não dá para fugir, o quanto é importante que a gente reconheça as nossas dores, que a gente veja o quanto elas influenciaram quem nós nos tornamos, para que a gente possa definitivamente existir para além desse lugar, incluir essa dor e passar por ela, sabe? Não ficar preso. O quanto a gente perde de vida, de verdade, de identidade, de perspectiva, enquanto a gente foge desses lugares. Não é fácil, nunca é fácil, né? Mas viver dentro de um personagem para não sentir dor não funciona, faz com que a gente sinta mais dor ainda e que se afaste de vínculos profundos, né? Isso fica bem claro, quanto é difícil para a personagem criar vínculos profundos, bancar aquilo que ela deseja, bancar quem ela é. A gente muitas vezes acha que bloqueia parcialmente as coisas. Então eu só vou bloquear esse tipo de relacionamento. Eu só vou bloquear essa parte do meu sentir. A gente não tem esse controle. A gente acaba bloqueando demais. Então, eu fecho a porta de sentir a dor e eu acabo fechando a porta de sentir de maneira geral. E eu viro um robô, eu viro alguém que vive no automático, né? Eu viro alguém
que vive a vida mais superficialmente, mais atrelada a símbolos externos e menos ao sentir. Não tem como eu bloquear parcialmente, isso é uma ilusão. E a gente perde muito mais do que ganha. Eu acho que esse é o principal aprendizado do filme, era um aprendizado que eu consegui trazer aqui pra vocês, sem tocar em dores muito, muito profundas, né? Assim eu espero, pelo menos. Eu queria trazer isso, essa visão sobre eu preciso trabalhar as minhas dores, né? E eu quero que vocês olhem qual é o ponto da minha vida que eu tô parada. Você tem mulheres que vão viver um divórcio por anos. Você tem mulheres que vão estar presas num trauma da infância, do colégio por anos, né? Você tem mulheres que vão viver questões da maternidade, ausência de apoio do parceiro pela vida inteira e vai se culpar. Enfim, é esse trauma que eu tô falando, do mais simples, entre aspas, né? Porque precisa ser olhado, ao mais complexo. Qual é o buraco na estrada da sua identidade que você tá ali parada, olhando para ele, sem conseguir sair do lugar? Qual é o trauma que você ainda não trabalhou? E eu tô te convidando para olhar para ele, para reconhecer o quanto não trabalhar isso tem te impedido de viver coisas de verdade, com profundidade, com intensidade. E te dizer que existe vida para além de uma vivência difícil, desde que a gente esteja disposta a se permitir ir além desse lugar, tá bom? Quem puder e conseguir, assista. Volto a falar que tem muitos gatilhos. E quem não conseguir, eu acho que tem essa análise aqui. Essa análise não, nesse papo que eu tô batendo com vocês sobre os aspectos, já é suficiente, vai ser bem interessante para vocês começarem de algum lugar. A ideia é essa, começar, né? Sair dessa inércia, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.